Ó, Maringá está na lista do IBGE das 100 maiores economias do país. A cidade ocupa a 54ª posição e com um PIB de 22 bilhões e 700 milhões de reais, segundo os dados que foram divulgados hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além de Maringá, mais 7 municípios paranaenses figuram nessa lista das 100 maiores economias do país. Curitiba está na 6ª posição no ranking, com um produto interno bruto, um PIB, de 98 bilhões de reais. E aí é bastante significativo. Também aparecem no ranking São José dos Pinhais, Araucária, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Cascavel. O diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES, o Jorge Calado, disse que a entidade participa dessa rede coordenada aí pelo IBGE para conseguir entender a pujança do Estado, pujança econômica do Estado do Paraná. O levantamento mais atualizado do IPARDES mostra ainda que a economia paranaense cresceu em termos reais 8,66% no primeiro semestre deste ano. Portanto, Maringá figurando na lista das 100 maiores economias do país. É muito significativo, mais de 5 mil municípios no país e Maringá figurando nessa lista, que eu acho que é uma lista bastante importante. Calazans, é tudo que a gente já sabia ou essa é uma informação nova de que Maringá é uma cidade de fato pujante, está entre as 100 maiores economias do Brasil? Não, a informação não é nova, não. Talvez não necessariamente seja do conhecimento do grande público, digamos assim, mas não é nova. Maringá é uma cidade pujante, não é à toa que Maringá é uma cidade belíssima, uma cidade boa para se viver, tem uma estrutura bonita. Isso é porque tem recurso, tem dinheiro que circula pela cidade. E é interessante porque Maringá não é uma cidade de vocação industrial. Se você analisa as cidades que estão à frente de Maringá, especialmente na região metropolitana de Curitiba, a mesma coisa acontece com Ponta Grossa também, são cidades que têm uma vocação industrial muito maior do que Maringá. E a indústria, ela costuma ser uma grande responsável por fazer com que esses dados do PIB fiquem mais elevados. Então, isso significa que Maringá tem no serviço, em outras áreas, a sua pujança econômica. E tem uma questão interessante, Paulo, porque tem muita coisa que aí em Maringá que é bem desconhecido mesmo e é muito forte. Por exemplo, Maringá tem grandes escritórios que trabalham com investimentos. Maringá é um polo financeiro, não apenas pelas agências bancárias. Nós temos aqui empresas de renome internacional que não ficam aí com uma fachada, né, para o grande público ver, mas que fazem grandes negócios, financiam grandes empreendimentos, recebem volumes muito altos de recursos para a sua administração aqui em Maringá. Uma outra coisa interessante também é que Maringá é um polo de desenvolvimento de startups. Esse projeto que é tocado pela prefeitura, inclusive, da incubadora, projetos que envolvem a Universidade Estadual de Maringá e também outras instituições como o CODEM, que incentivam a criação de startups, especialmente startups na área financeira. Maringá é muito forte nessa área e não é à toa que nós temos grandes empreendedores jovens que já figuram como empreendedores entre os maiores empreendedores do país. Então, é algo próprio da cidade de Maringá, um dado extremamente interessante, extremamente importante, mostra a pujança da nossa cidade. E se a gente tem uma cabeça administrativa ali que sabe lidar com isso, Maringá só tende a crescer mais. O Edivaldo Magro, o Calazans falou da situação financeira, falou também do polo de tecnologia, que eu acho que talvez seja o último grande estalo em Maringá, né? Temos grandes escritórios aqui de programação, como ele disse também, de startups, tecnologia, mas tudo muito tecnológico. Isso não aparece, como ele falou, não tem fachada, mas de alguma maneira isso nos coloca numa grande vantagem aí tecnológica. Não há dúvida. É importante lembrar que lá no início dos anos 2000, quando foi criado o Repensando Maringá, todo aquele processo optou-se por investimentos na área de serviço, em detrimento da industrialização. Foi uma opção da cidade não atrair grandes empresas, né, as indústrias que acabam
exigindo muita mobilidade, posicionamento de pessoas em bairros. Quer dizer, você tem uma massa de trabalhadores um pouco mais complicada para você dar conta. A cidade fez essa opção por serviço e avançou muito nesse sentido, então não me surpreende essa posição. Lembrando que no Brasil são 5.578 municípios, se eu não me engano. Por favor, só confirma esse número exato, que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. É mais de 5 mil. Então é importante fazer isso. Mas é um essa. detalhe curioso, reconheço, não há problema nenhum, mas a massa salarial em Maringá é extremamente baixa quando você faz essa associação. Há um número aí que coloca a nossa massa salarial entre R$ 1.850 a R$ 2.000. Maringá paga mal em todas as áreas. Há uma concentração, obviamente, salarial, uma massa extremamente pequena, mas a distribuição de renda no formato de salários, quando você compara a mesma atividade com outras cidades, até Londrina, eu vou usar como referência. Recentemente instalou-se uma empresa indiana em Londrina, e ela é uma multinacional, de programação. E ela levou muitos, mas muitos analistas, programadores de Maringá para lá. E isso acontece muito em função dos baixos salários de diversos setores, né? Eu cito esse, ainda que o setor de TI tenha melhorado muito o salário, mas eu estou só citando esse como exemplo, porque outros setores igualmente da mesma atividade profissional pagam mal. Então, assim, não há muitos estudos conclusivos, pelo menos eu desconheço, a respeito dessa relação entre uma cidade que tem uma economia, né, está aí entre as 50 maiores economias do país, e você tem uma massa salarial muito menor do que essa concentração de renda, né? Maringá é fora da curva em todos os sentidos, a gente fala isso aqui com muita frequência, todos que conhecem Maringá reconhecem que a cidade é belíssima em todo sentido, eventualmente, pontualmente, mal cuidada em alguns aspectos. E a gente sempre culpa o gestor público por isso, mas a gente tem tanto apego para essa cidade que a gente quer que essa cidade seja cada vez melhor. E em função dessas relações que a gente tem com o poder público, a gente quer que melhore cada vez mais, mas são pontuais. Mas é um detalhe interessante a observar, viu, Paulo, com relação aos salários que a cidade paga, né? Eu acho que ainda é um salário comparativamente, tá, com outras cidades, na mesma função, tem salários muito mais, salários menores. Rejane. Bom, a minha lembrança em relação a esse crescimento, né, que a gente não pode deixar de colocar aqui, é todo o agro e da região de Maringá inteira, que eleva esse PIB e tem se esforçado cada vez mais e melhorado cada vez mais. Faça chuva ou faça sol. Né? Posso fazer um recortezinho, se me permite, para falar exatamente? A região oeste do Paraná, que é um dos grandes segredos, que é a maior região produtora de grãos do Paraná, investe muito em Maringá. Exatamente do agronegócio. A rentabilidade do agronegócio em algumas regiões muito mais distante de Maringá, exatamente, acabam migrando para cá. Eu acho que isso ajuda a anabolizar a alavanca, sim. Eu sei que muitas reuniões são feitas aqui justamente por isso, né? E juntando tudo que foi dito aqui, que me chama bem a atenção, porque eu também não tinha pensado na área tecnológica, apesar de já ter lido muito a respeito, o próprio agro usa toda essa tecnologia também. Então, você veja, a gente tem um duplo crescimento ali. Muito. Exatamente direta isso. Ou indiretamente, um alavanca o outro. Favorece o outro. É bem interessante a gente fazer essa análise de cruzamento aí, porque senão você pontua de um lado, pontua do outro. Não, está tudo junto, né? Trabalhando junto, favorecendo e criando mais empregos e elevando o PIB aí. E tem essa questão que o Edivaldo mencionou, e é uma realidade mesmo, né? Que é a questão do nível salarial em Maringá ser baixo. Eu acredito que um dos fatores é o fato de Maringá ser uma cidade extremamente universitária, é um polo universitário. Então a gente tem uma quantidade de mão de obra dentro de Maringá todos os anos muito alta, e é uma mão de obra que pode não ser a mais qualificada, mas ela tem uma certa qualidade porque está saindo recentemente das universidades e tende no começo a ficar em Maringá. Então, quando se concentra aqui em Maringá, naturalmente você cria essa concorrência e faz com que o nível salarial aqui seja mais baixo mesmo. Isso realmente é uma realidade, é um contrassenso, mas é uma realidade aqui de Maringá. Agora, a gente tem, sabe, eu acho que falta, alguém deveria mostrar, não sei se é o CODEM, né, se é a prefeitura, não sei, mas precisava mostrar para a população de Maringá que as pessoas vão se surpreender com a tecnologia que é produzida aqui, a robótica que é produzida aqui em Maringá, que é pensada. A indústria não é aqui, mas o pensamento, a criação é aqui em Maringá. Exatamente.
Eu vou lembrar aqui, né? Você tem um parque tecnológico lá, diversas empresas. Meu cunhado, inclusive, né, que é da TAC Sistemas, hoje estava para inaugurar a estrutura dele lá no Parque Tecnológico, né, lá no Parque de TI, na verdade, como foi chamado. E é uma concentração enorme de grandes empresas nessa área e está ficando muito bonito lá. E rende-se homenagem aí uma iniciativa da gestão Ulisses Maia, né? Sim. Que criou, tem dado muito incentivo e tratado esse setor com o respeito que merece em função do tamanho, o número de emprego que gera e principalmente o recurso e conhecimento que gera, que ajuda, tem uma contribuição decisiva nesse posicionamento de Maringá nesse ranking nacional.